Aleluia. Bom dia, amados. Graça e paz. Vou dar outra chance a você. Bom dia. Graça e paz. Vocês estão bem? De fato, nós precisamos ter não só a consciência, mas precisamos acreditar que esse tempo de abundância já chegou. Nós precisamos apenas estar habilitados para desfrutar desse tempo de abundância. Amém? Deus quer se manifestar fortemente nesses últimos dias, com uma finalidade. Aleluia, que é para toda generosidade. Mas vamos orar antes de nós começarmos aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor e por tudo aquilo que tu és. Pai, muito obrigado porque tu és bondoso, tu és misericordioso, tu és maravilhoso. Tu nos alcança, Pai, porque tu és riquíssimo em misericórdia. Pai, obrigado por essa manhã gloriosa, poderosa, onde nós vamos nos expor a tua palavra e nós seremos acrescentados por ti. Pai, obrigado pela tua palavra que é luz, que é alimento. Oh, aleluia, que nos supre, que supre cada uma das nossas necessidades. Pai, muito obrigado, Senhor, por um povo ousado, que deseja, que tem fome e sede da tua palavra. Obrigado, Pai, por mais e mais pessoas sendo alcançadas por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela ousadia no nosso coração e intrepidez aumentando para que a gente seja maiores divulgadores, propagadores desta palavra. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua bênção nos alcançou. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado porque somos beneficiados por ti. Somos favorecidos por ti. Que privilégio nosso sermos favorecidos por ti. Muito obrigado, Pai, por tudo, em o nome de Jesus. Aleluia. E como todos sabem, ou a maioria sabe, nós estamos na escola dominical juntos e misturados. E o tema que nós estamos estudando durante todo esse mês é a bênção. Diga assim, a bênção. E eu vou te dizer que privilégio nosso ter sido alcançado por esta bênção. Ter sido alcançado pelo favor de Deus. Deus se manifestando, Deus nos alcançando com toda a tua bondade, com toda a sua bondade e toda a sua misericórdia. E temos tido, durante todo esse mês, no primeiro mês, Lenildo trouxe um fundamento e um conhecimento para que ficasse impregnado em nós, que precisamos entender que fomos abençoados ou somos abençoados para abençoar. No domingo seguinte, Lucas Dantas trouxe que nós precisamos reconhecer e entender e ter plena convicção que nós fomos resgatados daquele império de trevas e nós fomos transportados para o reino do seu amor. O preço daquilo que tinha na maldição foi pago por Cristo Jesus na cruz. Domingo passado tivemos também esse tema de bênção e Luiz Felipe trouxe a consciência dessa nova criação, a consciência de sermos filhos, a consciência dessa nova aliança. Uma consciência que faz com que a gente até possa estar orando corretamente, possa estar falando com Deus de forma correta. E muitas das vezes a gente vai falar ou vai pedir algo, aquilo que Deus já nos deu. Já está disponível. Fomos habilitados para desfrutar, mas ainda a gente está naquela condição de estar pedindo, será que eu mereço? Será que é para mim? Será que dá certo? Eu sei que tem algumas pessoas que quando falam em abundância, elas ficam até tremendo, com medo. Mas nosso Deus é um Deus abundante. Você pode dizer amém? Nosso Deus é um Deus abundante. O próprio Jesus disse, eu vim para te dar vida e vida abundante. Não é uma vida limitante, não é uma vida escassa, não é uma vida em conta-gotas. É uma vida abundante. O amor de Deus é derramado de forma abundante em nossos corações. Transbordante. Então, amados, não fica receoso com a abundância de Deus se manifestando no nosso meio por causa do amor de Deus, da misericórdia dele, por causa da vontade dele em nos favorecer e nos alcançar. Porque você precisa, e eu também, apenas estarmos conscientes qual a finalidade dessa abundância. Qual o propósito? Se sabemos a causa, se sabemos o motivo, se sabemos a fonte, e agora, qual o propósito? Se você souber o propósito,
e praticar, com certeza você e eu, nós não nos perderemos na caminhada. Ao contrário, desejaremos ainda mais a abundância se manifestando. Então, eu quero que você abra, por favor, lá em Provérbios, capítulo... Abra, por favor, o texto que foi lido agora durante a ministração de dízimo e oferta. 2 Coríntios, capítulo 9. Aleluia. Deus é bom. E 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 10. Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Diga assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Então esse texto já traz uma clareza muito grande para nós, uma revelação tremenda. Qual a finalidade do enriquecimento de Deus em nós? Mas ele também traz uma outra verdade. Ele quer nos enriquecer em tudo. Ele não quer apenas nos enriquecer em bens, em dinheiro, é em tudo. Amém? Você acha que nós precisamos ser ricos em paz? Você acha que nós precisamos ser ricos em paciência? Você acha que nós precisamos ser ricos em bondade? Então o Senhor quer nos enriquecer em tudo. Ele quer nos tornar ricos. E essa palavra tornar nos remete ao princípio da criação. Deus, quando fez o homem rico. Rico. O pecado foi que destruiu, acabou, quebrou essa situação. Mas glória a Deus pela vinda de Cristo Jesus, onde todas as coisas foram restauradas. Amém? Então o Senhor quer nos enriquecer em tudo. Para quê? Qual a finalidade? Para toda generosidade. Amados, na minha porta, na sua porta, sempre haverá alguém com uma necessidade. E nem sempre essa necessidade será de dinheiro. Muitas das vezes será apenas um ouvido para ouvir um desabafo. Será um ouvido ou um abraço que acalenta e ajuda. E nós vamos com um abraço, com um ouvido, com um tempo, estar salvando a vida de alguém. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Eu queria ler contigo em uma outra versão que me chamou bem a atenção. Lá na King James diz assim: sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós compartilharmos com o outro, ela precisa resultar em graças a Deus. E eu vou te dizer, muitas das vezes estamos fazendo algo ou produzindo algo no reino para que ações de graças sejam dadas a nós. Para que um reconhecimento que é de Deus, que deve ser a Deus, seja alcançado na nossa vida. Certa vez eu já contei aqui, em outro momento, mas certa vez eu tive a oportunidade de ser guiado pelo Espírito e doar uma feira para uma família. E quando eu fui deixar essa feira lá na casa dessa família, a família não estava. E o vizinho, que também era conhecido, não, fica tranquilo, eu recebo, eu guardo e quando eles chegarem eu entrego. Eu disse, tudo bem, só não diga quem foi eu, já que o Senhor não permitiu que eu me apresentasse agora, então, só entrega. Combinado, combinado. Mais tarde o casal chegou e depois a gente ouviu, né, que foi um relato, foi uma resposta de oração àquela feira. Aquele suprimento, existia uma necessidade. Mas antes da necessidade ser suprida, o Senhor inspirou aquela família. Vão tomar um sorvete, vão celebrar.
o chefe da família, ele ficou sem entender como eu vou pegar o pouco de dinheiro que eu tenho, eu vou tomar sorvete, se está faltando tanta coisa em casa, mas o Espírito, vá, festeje, celebre, tenha uma boa comunhão com sua família. E quando ele voltou, a filha estava lá. Como ele vibrou, e como ele deu glórias a Deus, e como ele se alegrou no Senhor. E aquilo ali eu sei que foi um combustível que Deus depositou a mais na vida dele para ele seguir uma caminhada. Meses se passaram. Tive a oportunidade de dar uma carona a ele, a esposa e uma outra pessoa. Estava eu e a minha esposa e essas outras 3 pessoas. E esse irmão começou a comentar desse milagre no carro. E quando ele começou a comentar, empolgado, falando, que tinha sido uma resposta de oração, que foi bom demais, e tá. Mas ele não sabia, ele dizia, mas ainda hoje eu não sei quem deixou aquela feira. Eu louvo a Deus pela feira, mas eu não sei quem deixou a feira. Na mesma hora, minha mente disse, se apresente, mostre-se, é a sua oportunidade. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo que saltou mais forte e disse, se cale. Deixe ele glorificar apenas a mim. Eita, que cacetada boa. Eu dei uma risada no carro e depois ela, foi que houve? Eu disse, nada. Depois eu te conto, depois que eu cheguei em casa eu contei a Ana. Amados, essa consciência que nós precisamos fazer algo para alguém, sem a necessidade de sermos reconhecidos por homens. Podemos até ser, não tem nada contra, mas não é o principal objetivo da nossa vida. O principal objetivo é fazermos ações que redundem em ações de graças a Deus, porque assim Deus continuará sendo glorificado. Amém? Então, esse é um propósito de sermos enriquecidos. Termos bem claro, e como a gente tem essa clareza no coração, que riqueza vem, e essa riqueza é para suprir necessidade de outro, é para financiar eventos, é para financiar projetos evangelísticos, projetos que propagam a palavra de Deus. Nós não vamos ficar preocupados, porque o Senhor quer nos enriquecer mais e mais. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, não é menos e menos. Eu já procurei em várias versões se tinha menos e menos, todas elas é mais e mais. Até no inglês é more e more, mais e mais. E esse mais e mais o Senhor quer fazer abundar em nós, para que a gente possa ser canal de Deus, ser Jesus para alguém. Aleluia! Você fica alegre com isso? E você não vai ser o principal personagem dessa história, você vai ser apenas um canal, que muitas das vezes você nem vai ver. Lembra de um canal que está transportando água aí, ó? Você abre a torneira e se beneficia com a água, mas você não vê o percurso que aqueles canos, aqueles tubos estão fazendo. Então, estão todos aqui, ó, embutidos, guardados. Mas quando um não está funcionando, no que diz respeito a suprir a necessidade lá na ponta, onde existe a necessidade, quando há um vazamento e a água não chega, fica evidente, tem algo errado. Aí vai ter que ser quebrado e consertado. É melhor andar direitinho, fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, sem furtar nem subtrair de ninguém, principalmente de nós, a nossa função no reino de Deus. Então precisamos ter essa disposição no coração em fazer a vontade dele. E isso é maravilhoso. E eu vou te dizer, ó, como nós vamos fazer isso? Como? Como nós vamos agir de tal maneira que a gente possa ter o Senhor como o principal personagem e nós possamos ficar em segundo, terceiro, quarto ou em plano algum apenas sendo um condutor das bênçãos do Senhor? Vai ser por meio do amor. O amor de Deus, como eu já falei, ele é derramado em nossos corações. E é esse amor, esse tipo de amor incondicional, imutável, que nós precisamos exercer, o amor ágape, um amor que não coloca condições para poder fazer. Ah, eu só vou fazer para fulano, porque fulano vai fazer algo para mim. Eu só vou fazer para tal departamento, porque tal departamento irá retribuir alguma coisa para o meu departamento. Amados, se o Senhor
fosse pensar assim, o que seria de nós? Porque ele nos amou quando nós éramos os seus inimigos, quando não valíamos nada e quando não tínhamos esperança alguma. Mas ele amou com um amor incondicional, de tal maneira, diga assim, de tal maneira que nos alcançou aonde a gente estava, na condição que a gente estava, com a limitação que nós temos. E ele nos amou de tal maneira, a ponto de dar. E ele deu com alegria. Existe um texto que nos fala muito que é aquele que diz, se por acaso existe algo maior, estou parafraseando, do que o pai dar o seu próprio filho em prol de algumas ou de muitas pessoas. Existe. Se você está necessitando de algo, você está lá pedindo, tal, por acaso o pai vai estar negando ou deixando de exercer essa bondade nessa área que você está necessitando, e até o próprio filho ele já deu, e nos deu para nos alcançar, para nos favorecer, para tirarmos de uma situação e colocar em outra, para tirarmos de uma categoria e colocar em uma outra categoria, acima de todas as coisas, para assentar junto com ele, à destra do Pai, junto com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Se a gente pararmos para pensar, e é necessário nós pensarmos para que a gente possa ter atitudes corretas conforme a palavra, nós estamos em uma outra categoria. Isso não é soberbo, isso é acreditar na palavra, isso é acolher com mansidão o que diz a palavra. Agora, soberba é você saber que está em uma outra categoria, que pode favorecer alguém porque foi favorecido e não fazer. Aí é soberba. Aí é orgulho. Eu não vou fazer para fulano, porque afinal de contas, fulano não tem nada para me oferecer. E nós, o que tínhamos para oferecer ao Senhor? Quando Ele nos amou. Porque Ele não amou diante da nossa perspectiva de mudança imediata. Você muda e eu vou te amar. Ele nos amou. E isso deve ser algo que deve nos animar. Tem alguém que às vezes fica receoso por não estar sendo, ou não ter sido amado por alguém, ou não estar sendo amado por alguém nesse instante. Amado, o Senhor te ama. Eu vou dizer para os de casa, o Senhor te ama. A ponto de deu o próprio filho. Que maravilha. Que amor é esse? Um amor incondicional. E é esse amor que nos move para que a gente possa exercer essa bênção na vida das outras pessoas. Porque eu queria que você abrisse, por favor, em 1 Coríntios capítulo 13, é um texto que é tão conhecido. Mas eu vou te dizer, apenas o conhecimento não é o suficiente. Precisamos ter uma prática daquilo que a gente conhece. Até porque o Senhor vai nos cobrar conforme a gente conhece. E no capítulo 13 de 1 Coríntios diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como bronze que estoa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E eu vou te dizer, muitas pessoas que até fazem grandes doações, não têm aproveitado os benefícios daquilo que eles estão fazendo, porque não envolve amor. Volto a dizer, o Senhor quer nos enriquecer em tudo, não apenas em algumas coisas. E esse enriquecimento vem por meio de comunhão na palavra, comunhão no Espírito, comunhão com tudo aquilo que Ele nos oferece e nos traz como oportunidade. Nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer e avançando. Paulo, certa vez, ele disse que tudo que ele tinha no currículo dele, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, com relação à lei zeloso, tantas coisas que ele tinha no currículo, se tornou refúgio,
se tornou inválido diante do conhecimento da sublimidade de Cristo. O conhecimento de Cristo trouxe para ele uma revelação que todo aquele currículo, todo aquele aparato, se existia bens, se existia tantas coisas que as pessoas o reconheciam, tornou inválido, tornou esterco. Porque a sublimidade, a soberania do conhecimento de Deus, o qual ele estava se submetendo e sendo alcançado, e sendo melhorado, e sendo enriquecido a cada dia, fazia com que ele desprezasse todas essas coisas, porque ele entendia que aquele conhecimento o levava a desfrutar de uma eternidade, não de coisas passageiras. Você entende porque algumas pessoas, à medida que vão se aprofundando nesse conhecimento, eu digo não um conhecimento apenas intelectual, mas num conhecimento experimental, de viver caminhando com Cristo. Não um conhecimento de decorar toda a Bíblia, de saber todos os versículos. Importante isso aí. Mas um conhecimento experimental de vivência de pai e filho. De saber que se eu tenho uma necessidade e eu apresentar ao meu pai, essa necessidade será suprida. E que, como foi bem ressaltado na ministração dos dízimos, que a vontade dele é que nós tenhamos sempre. Sempre. A vontade dele. Mas mesmo que eu venha a falhar na minha caminhada, ele estará ali pronto, riquíssimo em misericórdia para me alcançar e te alcançar. Que riqueza é essa? Que riqueza? Uma riqueza insondável. Em outro texto ele diz, ó profundidade da riqueza. Né? Ó profundidade da riqueza. Da sabedoria e do conhecimento de Deus. Sabermos aonde nós podemos chegar por causa da vida dele em operação em nós, em operação na nossa vida, por meio de nós, chegando em lugares que jamais poderíamos chegar nas nossas próprias forças. E a gente fica leve, e a gente vai entender que vai ser fácil e rápido, por causa da vida dele em nós. Abra, por favor, em Provérbios capítulo 10, verso 22. Falando ainda sobre a bênção. É outro texto bem conhecido. Provérbios capítulo 10, verso 22. Diz assim, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Diga assim, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Oh, aleluia. Muitas das vezes estamos reconhecendo algumas coisas como bênção para a nossa vida. Mas se você for observar o fruto daquela bênção, se você começar a observar que gera preocupação, gera tristeza, gera desgosto, ei, isso não tem parte com Deus não. Pode ser até uma bênção, mas não é a de Deus. E eu vou te dizer, saia de perto disso aí. Eu já vivi isso. Eu já montei empresa, eu já fiz algumas coisas, e eu dizia, isso é bênção de Deus. Mas com poucos meses, poucos dias, as coisas começaram a nos trazer tristeza, preocupação, dano, problemas no relacionamento, e eu comecei a perceber, rapaz, Deus não está nesse negócio não. Porque a bênção de Deus enriquece, e com ela não traz desgosto. Eu queria ler também uma outra versão que me chamou aqui. Bem atenção. Na Nova Bíblia Viva diz, a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Aleluia. A bênção, na King James, a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento. Então, se a Bíblia diz que a base da verdadeira riqueza está na bênção do Senhor, então tem algumas pessoas que estão baseados em umas riquezas que não são verdadeiras. Por isso que lá em Timóteo fala que, exorta, fala e avisa para os ricos do presente século, para você, para eles não se basearem ou depositarem toda a sua esperança nas suas riquezas. Por mais que sejam muitas, por mais que sejam tantas riquezas, ele não deve depositar.
porque elas são passageiras. E a Bíblia nos chama a atenção que existe uma verdadeira riqueza. Eu quero que você fique nessa manhã com essa consciência. A bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto. Já assisti, na pouca caminhada que eu tenho, não só de vida, mas ministerial também, algumas pessoas que receberam uma promoção no emprego. E essa promoção foi recebida e entendida naquele instante como uma bênção. Não sou contra a promoção, inclusive eu oro por promoção para os irmãos aqui da igreja. E eu declaro em nome de Jesus promoção chegando para você. Mas uma promoção chegou e ele identificou como uma bênção. Mas uma promoção que o tirou de casa e colocou na estrada para viajar e ficar longe da sua família. Que só vinha em casa visitar de vez em quando. Que não tinha tempo para cultuar, para ter o seu devocional e para ter uma comunhão plena, nem se expor à palavra de forma coletiva. E essa promoção, com o passar do tempo, só trouxe desgosto, problemas familiares, separação. E eu vou te dizer que essa riqueza, estava lá a riqueza, porque houve um aumento de salário, houve um aumento de ganho financeiro, mas que não houve um desfrute. O Senhor é contra isso, o Senhor vai barrar isso de forma alguma, mas precisamos ter uma sensibilidade no nosso coração. Se é realmente bênção do Senhor, o que é que isso vai trazer para mim? Qual o dano que de repente eu posso sofrer entrando nessa promoção? É sério, irmão, é sério, muito sério essa questão de nós prestarmos atenção naquilo que nos é oferecido. Às vezes as coisas vêm com aparência de bênção, mas o fundamento não está baseado na bênção de Deus. A bênção de Deus é quem enriquece. É a base da verdadeira riqueza e com ela não nos traz dores. Porque a bênção de Deus ela não vai enriquecer apenas no dinheiro, no financeiro. Ela vai nos deixar completos. Como foi lido lá em 1 Coríntios, ele quer nos enriquecer em tudo. Por quê? Porque senão a nossa vida vai ficar deficiente. Como um corpo, vai ficar uma parte desenvolvida, mas uma outra parte atrofiada. Tu imagina o que é um pai chegar em casa e não ser acolhido pelos filhos, por tanto tempo estar ausente dentro de casa. E mesmo assim, não gerar no seu coração uma indignação que precisava mudar aquela situação. Mas eu preciso trabalhar mais e comprar um presente mais caro, porque de repente eu trazendo um presente mais caro, eu serei acolhido melhor. E isso não está baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Então, são sutilezas como essa que o inimigo traz para roubar aquilo que nos faz enriquecer, que é a palavra. A palavra nos enriquece, a palavra nos melhora, a palavra nos torna rico, ou seja, nos faz ser como o original que Deus fez no início da criação. Sem falha, sem mácula, com disposição para fazer tudo aquilo que era ordenado e falado e dito pelo próprio Deus. Amém? Então, fiquemos atentos com relação a isso. Então, dentro disso, o que vai requerer de nós, o Senhor, em nos abençoar, um coração obediente. E eu quero que você volte lá para 2 Coríntios capítulo 9. E a gente vai ler a partir do 12. Segunda Coríntios capítulo 9, verso 12. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Não, diga com vontade e crendo que você crê que Ele é bom. Diga assim, Deus é bom. E Ele quer me enriquecer. O enriquecimento, ele também traz um entendimento de um acúmulo de riqueza. É um ser ou um indivíduo que ele é suprido em tudo e em todo tempo. E essa é a proposta dos céus para nós. Não é para nós vivermos de milagres e milagres. Nada contra o milagre. O milagre é providência de Deus, intervenção divina. Onde a gente não pode fazer, Deus opera com milagre. Mas a vontade dele é que andemos sempre, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. E dentro disso a gente precisa ser
obediente. 2 Coríntios capítulo 9, verso 12 diz assim: porque o serviço, ou a forma como nós servimos, né, dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, podemos ser alcançados ou sermos vistos numa situação onde nós estamos confessando o Evangelho, dizendo que Deus é bom e supre as necessidades, que Deus é aquele que faz, aquele que ordena, que faz toda a diferença. De repente Deus nos mostra uma situação onde uma necessidade precisa ser suprida. Ele mostrou a quem? A mim. Ele mostrou a quem? A você. E ele não mostrou por acaso, amado. E é nessa hora que o Senhor nos requer a obediência. Eu não vou dizer que a partir de hoje vamos fazer loucura, e é porque tem uma necessidade, eu vou vender o carro, vou vender a casa. Amado, viver uma vida por inspiração é apenas um fruto de viver uma vida de comunhão. Precisamos ter uma vida de comunhão, e por causa dessa comunhão afinada com a palavra e com o Espírito, inspirações vão chegar e coisas nós veremos. E porque nós vemos, o Senhor nos mostra aquela necessidade, Ele também nos inspira a realizar o suprimento daquela necessidade. Obediência. Teve uma época que uma jovem vinha para a igreja e ela só vinha com a calça aqui no meio da canela. Nem era bermuda, nem era calça. E aquilo ali começou a me trazer uma indignação, a ponto de eu ir comentar com a minha esposa: rapaz, essa menina não tem jeito não, todo mundo bem arrumadinho e ela... Mas aí eu fui orar e o Espírito Santo mais uma vez me colocou contra a parede no bom sentido. Ele faz algumas perguntas e nos deixa refletir. Mas você já parou para pensar que ela não tem uma calça para vir, por isso só vem com essa bermuda, com essa meia calça? Eu disse: meu Deus do céu, tanto tempo o Senhor me mostrando para suprir aquela necessidade que eu não tinha despertado. E eu era o canal para suprir aquela necessidade. Imediato eu falei com a esposa, ela foi, comprou uma calça, ela foi lá, doou. E eu vou te dizer, nunca mais essa irmã veio de meia calça no meio da canela para a igreja. Porque o problema não era uma desobediência dela, o problema que estava acontecendo era uma desobediência minha. Ela não estava sendo irreverente, como eu estava dizendo. O irreverente da história era eu. Por não atentar ao chamamento e ao mandato do Senhor. O Senhor já tinha me dado a condição para suprir aquela necessidade. O que era? Uma calça. Não era de marca, não era uma calça. Algo simples. Deixa eu te dizer, o Senhor sempre vai se apresentar com simplicidade para você. Ele não vai te mandar ou vai te orientar, instruir para você dar um avião se você não tem condição de dar nenhuma bicicleta. Ele vai instruir a dar o avião quem tem condição de dar o avião. Porque a Bíblia diz que será segundo as suas posses. Por isso não fica assim atordoado. Eu não vou nem orar, porque pode ser que o Senhor me mande eu dar isso. Calma, Ele sabe da tua limitação, Ele sabe do teu coração. Agora, precisamos estar com o coração aberto e alinhado com o Senhor e dizer: Pai, tudo que eu tenho, de fato, é teu. E tudo que eu desfruto vem de ti. E porque eu reconheço isso, se houver alguma necessidade dentro das minhas posses, me mostra, que eu irei suprir. Tem pessoas colocando muitos empecilhos para não ouvir a voz de Deus, com medo dele dizer assim: rapaz, dê. E eu vou te dizer, o caráter de Deus é de dar. Porque Ele deu o seu próprio Filho. E Ele amou de tal maneira que deu. Ele nos deu. Ele ama ao que dá com alegria. E porque eu e você vai ficar com medo de entrar e começar a caminhar nessa jornada de dar. Precisamos ser aguçados. Precisamos estar em casa orando. E como até o pastor uma vez orientou, coloca uma nota, uma cédula ou um propósito no teu coração e ora ao Senhor: Pai, eu sei
de repente existe alguém com uma necessidade na minha igreja, me mostra. Eu estou pronto para doar, buscando oportunidade e não se escondendo de oportunidade. Como ele tem dito muito aqui, ele aprendeu lá no livro de Derek Walk, que para você receber, você exerce fé. Então você pula, você corre, você grita, levanta as mãos, ajoelha, rola. Tem uns que rola. O que é que está fazendo? Estou recebendo. Está correndo por quê? Porque estou recebendo. Mas quando se fala em dar, ele fica engessado, fica rígido. Fica tão rígido que não bota nem a mão no bolso. E não é para ser assim. O caráter de Deus é de dar. E precisamos expressar o caráter de Deus aqui na terra, para que as pessoas o conheçam de uma forma equilibrada. Você lê a Bíblia, Jesus aonde chegava, ele dava algo. Ele liberava uma palavra, ele dava, fazia uma oração, ele impunha as mãos sobre os enfermos. Ele sempre fazia algo, fazia alguma intervenção. Mas ele não deixava aquele povo sair disperso, sem ser suprido. Então, queridos, eu quero que você fique bem firmado no seu coração, que a vontade do nosso Deus é nos enriquecer para toda a generosidade. Ele quer nos enriquecer em tudo, não apenas no dinheiro, para toda. Aonde quer que a gente chegue, independente da nossa função, independente do nosso trabalho, tem algo para a gente compartilhar, para nós sermos generosos. Né? Eu consegui observar algo em uma viagem que eu fiz, e nós estávamos num hotel, um hotel bom, razoavelmente bom, onde as pessoas, elas não observam ou não olham cara a cara nos funcionários do hotel, a não ser que seja para fazer uma reclamação. Eu comecei a observar, e ele me chamou a atenção. Você pode ser diferente. Você pode não apenas cumprimentar, mas liberar uma palavra, desejar um bom dia, dizer para ele que continue fazendo com alegria aquilo que ele está fazendo, porque ele vai ser recompensado, se não pela empresa, mas pelo próprio Deus. Porque é natural, eu estou ali no hotel pagando, e eles aí são meus servos. Eles estão ali para mim servir. Deus dizendo, seja generoso. Você não vai, não é necessário nesse instante você botar a mão no seu bolso e ofertar, mas você pode dar uma palavra de ânimo, porque de repente essa pessoa, há poucos minutos, foi machucada por uma outra pessoa que está hospedada aqui. Pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, que não reconhece que foi Deus que permitiu que ele chegasse até ali. Lá em Deuteronômio fala, quando você enriquecer, comprar grandes casas, tiver grandes patrimônios e tal, não esqueça, ou não pense no seu raciocínio natural e humano. Foi a sua habilidade, foi a sua força. Entenda que foi a minha força na sua vida. Entenda que foi a minha intervenção e o meu cuidado na sua vida. Porque é natural o homem, quando há uma promoção, ele esquecer daquele que o promoveu. Eu vou te dizer, não é porque Deus é castigador não, mas ele não vai muito longe não. Porque a própria vida e a própria prática de vida dele vai fazer com que ele retorne. E eu vou te dizer, grande será a misericórdia alcançada se ele conseguir retornar para o início de onde ele parou. Temos visto algumas pessoas, e eu vou te dizer, uma forma de te exortar, te vacinar. Algumas pessoas que vêm à igreja, quando existe um problema financeiro, um problema de saúde, um problema, ela vem de uma forma incessante. É terça, é quarta, é quinta, é sexta. Pastor, faça um cultozinho no sábado de manhã que eu vou também. Mas o povo está trabalhando, mas eu vou. Uma intensidade tremenda. Mas por causa da misericórdia, ele alcança do Senhor a solução do problema. O problema é resolvido e logo, logo o irmão desaparece das reuniões. Ou seja, da presença de Deus. Eu não estou aqui obrigando a ninguém ou recomendando a você vir forçado para a igreja. Mas eu estou te alertando. Não permita que a próxima crise se instale para você se apresentar ao Senhor. Seja aquele que terá uma abundância sempre.
uma manutenção daquilo que Deus quer, que Deus pode, para a minha vida, para a sua vida. Esse posicionamento de obediência àquilo que está sendo instruído e falado da parte de Deus precisa estar bem forte no nosso coração. Porque a vontade é só ficar em casa, a vontade é só ir desfrutar da bênção, a vontade, e eu vou te dizer, não sobeja aquilo que Deus quer fazer. Oh, aleluia. Você ficou animado com essa palavra? Entendendo que Deus quer lhe enriquecer em tudo? E você entende que por meio de Cristo Jesus nós já fomos e seremos ainda mais enriquecidos. E nós já estamos habilitados a sermos resposta de Deus para outras pessoas. Amém? As pessoas precisam ter esse reconhecimento de Deus através de nós. Eu queria só para encerrar, 2 Coríntios aqui, vou ler novamente aqui a partir do 13. Visto como prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo dom inefável. Então que nós possamos estar desenvolvendo ou exercendo o dom que Deus colocou em nós, da contribuição, dentro daquilo que nós fomos chamados para fazer, exercendo uma boa representação do reino de Deus aqui na terra, não sendo reconhecido como crentes mão de vaca, que nem um abraço quer dar. Eu sei que nesse tempo agora até um aperto de mão está com dificuldade, é mais um toquezinho, é um cuidado, é uma orientação, mas isso vai passar. Eu vou te dizer, seja intenso, porque Deus é intenso conosco. Ele foi, é e sempre será intenso. Ele não muda. E nós, como filhos deles, precisamos ser intensos. Amém? Então sejam abençoados na prática da palavra e vamos avançar em nome de Jesus.